Bom dia, um lindo dia, quarta-feira, dia 11 de outubro, e a gente continua aqui com as nossas mini lives integrativas. E a gente essa semana tá falando sobre energia, né? E a energia do mundo não é de agora, já faz uns meses, mas especialmente com essa questão mais recente da guerra, né? Não que já não estivéssemos já há um tempo também com a guerra lá na Europa, agora também ali, né, em Israel. É, e é interessante isso porque nós, como humanidade, já evoluímos tanto. O documentário que eu comentei ontem, né, eu tava assistindo, inclusive, ontem à tarde, eu tava fazendo as coisinhas e aproveitando o ouvindo, né? E tava explicando isso, a gente, em várias áreas com seres humanos, né? De tecnologia, a gente se desenvolveu tanto, mas como valores humanos, tem coisas que às vezes dá até a impressão que dão uma retrocedida e outros avançando, ainda bem, né? Mas é o que eu falo semanalmente aqui, a gente ainda tem muito trabalho. E uma coisa que é importante falar sobre energia, né? Se a gente for pensar, é a mesma coisa de pensar em autocuidado, em cada uma das áreas da vida, se a gente for pensar assim, não, quando tudo estiver organizado, aí eu vou me cuidar. Quando tudo estiver organizado, aí eu vou buscar minha felicidade. Quando tudo estiver organizado, aí eu vou ajudar um pouquinho o mundo. A gente acaba não fazendo. Porque a vida é movimento, é constante movimento. Às vezes eu brinco um pouquinho com essa imagem mental, mas parece muito verdade muitas vezes. De a vida ser aquele constante arrumar do colchão, né? Do colchão e do lençol que tem elástico, que você puxa para uma área ali, ó, da vida, daí parece que a outra fica um pouquinho mais descoberta. Por quê? A energia, ela é ilimitada do universo. Mas nós, como seres, estando nesse corpo finito, estando num sistema de tempo na nossa sociedade, tudo isso, a gente sim tem recursos limitados de tempo. Então, o que a gente prioriza ali dentro daquele lençol, né, para onde a gente vai puxar, a gente tem recursos também financeiros. Mesmo a pessoa mais rica do mundo, ela tem uma proporção muito maior do que a grande maioria dos mortais, né, para fazer ali. Mas ela também vai ter recursos, digamos, limitados, né? Ali. Comparado, não vai ter todo o recurso do mundo dos mundos. E nós temos essas questões. E daí, como lidar, né? Como falar assim, nossa, eu vou ficar com uma energia boa estando no mundo como está, estando nessa numa pandemia que se sai, nas guerras que se desdobram, vendo tanta desigualdade, tantas notícias, né, no mundo aí. E aí, eu trago pra gente Foi um vídeo pequenininho que eu vi faz bastante tempo, mas me marcou muito aquele vídeo. É do Sadhguru, ele é um sábio lá da Índia, né? Que ele divulga bastante coisas sobre práticas espirituais. E daí ele comentou, assim, às vezes a gente pensa, né? Quando olha em volta, por exemplo, na nossa família, de repente os nossos parentes estão brigando, um perdeu o emprego, o outro tá triste, né? Várias questões caóticas ao nosso redor. As pessoas não estão saudáveis, às vezes, emocionalmente, mentalmente. E
muitas vezes se pensa, né? Na constelação explica isso, que às vezes a gente precisa de ter um pouquinho de consciência pesada. Porque se a gente for fazer o pertencimento só por estar ali naquele sistema, né? A tendência vai ser você também ficar doente. Porque o nosso meio nos influencia, não tem como negar essa influência do meio. Mas, porém, entretanto, todavia, quando a gente vê todo esse caos ao nosso redor, tudo isso à nossa volta, é ainda mais importante que nós estejamos saudáveis. Foi o que ele falou, assim, tá todo mundo doente, e daí vem a sua mente e pensa assim, nossa, eu vou ficar doente também, pra pertencer a esse grupo. E não, é o oposto. É mais importante ainda que você esteja saudável. Não porque você é superior às outras pessoas, mas porque você estando saudável, você vai ter a capacidade de apoiar as pessoas, de melhorar o seu sistema. E aqui no mundo, quando a gente fala de energia, né, é exatamente isso. As coisas podem não estar perfeitas, inclusive na sua vida, tá? Porque várias coisas vão acontecer. Existe a questão da expectativa versus realidade da vida. Mas se a gente vai trabalhando para melhorar, né? Coisas vão se abrindo, espaços vão se conectando e a gente vai vibrando. Daí o nosso tema da semana, né? A carta tá em outro lugar. Ah, tá aqui. O tema da nossa semana é Shakti, energia, que fala muito sobre a vibração, fala sobre ressonância. E a nossa energia, ela é sim um reflexo do nosso ambiente, mas especialmente como internamente a gente pode sim se fortalecer, internamente. Eu não tenho mais falado muito essa frase, mas nos meus vídeos do YouTube eu sempre começava com Olá, seres infinitos. Porque é só você pensar um pouquinho quando você começa a fazer terapia, começa a contar da sua história. Você pensa, meu Deus, né? Em uma semana, como eu vivi coisas. Em vários anos, como eu vivi coisas. E não coisas só efetivamente, né? De atividades que você fez. Mas internamente, o tanto de sentimentos, sensações, histórias que você criou na sua mente é um infinito de informações. Então, conforme a gente vai fortalecendo o nosso interior, a gente vai criando essa capacidade de vibrar, para que a gente influencie também o ambiente à nossa volta, não seja somente influenciado. Porque se a gente se deixar só ser influenciado, é importante que a gente se deixe influenciar, faz parte da nossa vivência humana aqui, né? Que é só pensar, por exemplo, uma festa. Eu posso tirar todo o conceito de uma festa e você pensar, praia. Eu posso te falar como é a praia, a temperatura, a sensação da areia, entrar na água, né? Mas você vivenciar aquilo é muito diferente, então a gente precisa desse contato. Se a gente está na vida, é para estar na vida. Porém, entretanto, todavia, até uma frase do próprio Jesus, né, o Cristo, ele falava, esteja no mundo, mas não seja do mundo. Porque se a gente for ver a energia em geral do mundo, ela tá muito densa, ela tá muito doente. Então, a gente estar no mundo e não ser do mundo é sobre a gente sempre estar fazendo essa alquimia interna, né? Para que no externo, no mundo, a gente possa agir da melhor maneira possível, né? A melhor maneira que a gente vai contribuir para o mundo. E é muito tocante tudo isso que tá acontecendo. E não só uma coisa que eu percebo, assim, para quem é mais sensível, não só a guerra. A guerra é uma coisa, é o ápice, né, da ignorância. De um ser humano olhar para outro ser humano e ver ele como ser humano. Porque você precisa desidentificar daquele outro ser ali, ser alguém que merece
ter vida, né? Merece ter opiniões divergentes da nossa. A guerra, ela vem muito disso, né? E o mundo, essa polarização já vem acontecendo faz alguns anos. Seja a polarização política aqui no Brasil, nos Estados Unidos, no mundo, seja a polarização de classes, seja a polarização de crenças, né? De afetividade, muitas pessoas reativas a pessoas que gostam de pessoas do mesmo gênero, ou tem, hoje em dia, né, quando a gente fala a sigla, é uma sigla bem grande, porque tem se descoberto as diversas maneiras de afetos, né, muito mais do que uma caixinha tradicional. Então, é tanta coisa, tanto caldo no mundo, né, que a nossa energia fica também bagunçada, mexida, né? E daí hoje a gente vai trabalhar nosso corpo físico em relação à energia. E eu acho importante a gente ter energia, né? Energia vital, energia de vida para conseguir dar conta de tudo isso. Diariamente eu pratico yoga e o yoga ele ajuda de diversas formas. Ele ajuda pro alongamento, que é muito essencial a gente fazer no nosso corpo. Ele ajuda também na autopercepção do corpo ali. Às vezes você pode estar fazendo, né, o exercício. Eu gosto de fazer guiado, com o professor falando. E daí você percebe às vezes, principalmente as posições que você já conhece, às vezes você pode estar fazendo no automático e a sua mente para lá sair do corpo, né? Então, é esse treino diário para voltar pro corpo, né? Estar presente, que o yoga em sânscrito, ele significa união, né? Então, a nossa união energética, a gente faz isso diariamente. E daí eu medito, eu tenho o Japamala aqui, que eu faço alguns mantras. São todas práticas para trabalhar a minha energia, porque diariamente eu tô lidando com as pessoas, não só as pessoas que eu atendo, mas as pessoas da minha família, meu namorado, amigos, né? Então, a gente vai precisando também organizar o nosso campo energético para que a gente interaja com os outros com o coração aberto da melhor maneira que consegue, mas de uma maneira que a gente se integre saudavelmente conosco e com o ambiente, né? É sobre isso. Eu sei que às vezes dá vontade quando a gente vê essas coisas assim, ainda mais eu que me identifico como tipo 5 do Enneagrama, falo assim, pronto, agora eu vou me retirar dessa sociedade. Agora eu vou ficar sozinha vibrando. E não, graças a Deus a consciência veio, né? Eu tenho ficado bastante intensa, assim, porque estudos, escritas, né? Mas o que a vida tem trazido é cada vez mais a importância da gente sair para fora, sem se esquecer do interior bem fortificado. E vamos lá para nossa parte corporal. Cura das ações é o nosso corpo físico, porque se a gente não cuidar desse daqui, com tanto que eu fui falando hoje aqui na live, né? O tanto que a gente tem a enfrentar como sociedade, como indivíduo, como parte de um sistema, a gente fica enfraquecido. Então, precisamos fortalecer. Um corpo físico fortalecido, ele inclusive nos ajuda nos nossos processos emocionais, mentais, a gente ter energia para lidar com tudo isso. Agora, quando ao contrário, o corpo adoece, a gente não tem energia para lidar com as outras áreas. Por quê? O nosso corpo, ele vai mandar energia para ele mesmo se curar, porque ele é a prioridade do corpo, né? Bom dia, Renata. E você chegou no momento da gente movimentar um pouco o corpo.
Eu estava comentando sobre essas intensidades que estão acontecendo no mundo e a importância da gente fortalecer a nossa energia, especialmente do corpo físico, porque ele ajuda a gente a lidar, né, a se curar fisicamente, mas também traz energia para os nossos outros processos mentais, emocionais, energéticos. E daí meu convite agora é para que a gente dê uma espreguiçada, levanta os braços, junta as mãos aqui, levanta os pés, vai até lá em cima, inspira, desce. E agora a gente dá uma espreguiçada pros lados também, abre os braços, coloca os braços aqui para a direita, coloca os braços aqui para a esquerda, levanta em direção lá em cima, e daí agora a gente vai lá para baixo, como você conseguir, da melhor maneira, joga o corpo para baixo, vai levantando de volta, colocamos as mãos na nossa cintura. E essa posição aqui, eu já expliquei, tem até estudos sobre isso, chamada posição da Mulher Maravilha. Quando a gente faz esse movimento, essa região do coração aqui, ela tá aberta. E para estar nesse mundão, né, muita coragem exigida de nós. A gente, com as mãos aqui, com o olhar para frente, além do quesito coragem, é uma posição que nos ancora, nos aterra. E quando muitas coisas intensas estão acontecendo na nossa vida, é um mecanismo de autoproteção até da mente, energética, a tendência é a gente desancorar da terra para autoproteção, um mecanismo de defesa. Mas o que a gente precisa de fazer e realizar está neste instante aqui na Terra. Então é muito importante essa ancoragem. E daí eu tô conversando com vocês, mas me mantenho na posição e convido vocês a se manterem na posição, porque essa posição ela vai trazendo muita energia para os nossos corpos, energia interior de relembrar, nossa, eu posso, eu já passei por situações tão difíceis, todas as situações bem difíceis e intensas, não quer dizer que a gente não fica com cicatrizes. Todos nós, todo mundo que tá aqui nesse mundo não tá isento, né, das suas cicatrizes, das suas dores, das suas questões para trabalhar. Mas a gente, mesmo com cicatrizes, está aqui, está buscando melhorar, ampliar. E daí essa posição é para nos dar mais energia, que vai vibrando na região do coração, que vibra no nosso plexo solar, que é o espaço de energização do nosso corpo, de trazer aquela sensação de eu consigo, eu posso. Vai também conectando a gente com o nosso chakra básico aqui, que é o chakra relacionado ao trabalho, à segurança. Vai ampliando essa energia. Vai abrindo a nossa região da garganta aqui, né? Que com tanta luto às vezes, o quanto a gente às vezes fica silencioso perante ao luto. E o silêncio, ele é muito importante. Ele é um sinal de respeito. Mas silenciar é diferente de calar. Às vezes a gente não consegue expressar a tristeza, a angústia, a raiva. Às vezes a gente vê pessoas que nós amamos tanto passando por processos que a gente não tem capacidade de apoiar muito, assim, de resolver, né? Então, a gente ter essa consciência que a gente pode fazer um pouquinho, mas aquele pouquinho que a gente faz já contribui, né? Assim como para o mundo.
Isso aqui abre a nossa visão, o nosso chakra da percepção, da intuição. Essa posição de aterramento ajuda a clarear a nossa mente. E é muito importante. No mundo tão intenso, a gente vai... E no mundo com muitas pessoas desesperadas, a gente vai receber propaganda, vai receber as mais diversas informações. E se a gente não tiver clareza da mente, a gente acaba indo para os mundos das ilusões e não tendo discernimento. Então, quando a gente trabalha essa região aqui também, ela ajuda a gente a ter mais discernimento. E vamos nos instantes finais aqui nessa posição. Espero que você esteja se sentindo aí também, assim como eu, com mais energia, pronto para encarar mais um dia, pronto para se acolher e acolher esse mundo, que assim como nós, o mundo não é perfeito, mas tem coisas belas, né? Nós também não somos perfeitas, mas temos coisas belas dentro da gente. Eu sei que muitas pessoas que eu venho atender, tudo, e principalmente pessoas que por muitos anos tiveram uma autoestima muito baixa. É difícil entender, perceber, aceitar que existem coisas bonitas dentro de você, né? E daí é a importância dessa posição também, da gente fazer essa posição para que o seu corpo sinta que ele tem a capacidade, que existem coisas dentro de você e que valem a pena trazer para fora. Deu calor. Não foi nem fazer um monte de exercícios, né? Só uma alongadinha e a posição, mas trouxe calor, trouxe energia para o corpo. E para finalizar aqui, né? O nosso corpo, ele está nesse mundo com intensidade, esse mundo, especialmente quem vive, né, nas grandes cidades, tem uma insegurança até material, e daí a importância da gente diariamente fazer esses processos de firmamento, aterramento, para que a nossa energia vibre, transborde, e mesmo perante tanta dificuldade, a gente continue a nadar. É isso por hoje, minha gente. Gratidão pela presença. Desejo uma linda semana para nós. Um beijo e até amanhã.